Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João e eu sou fisioterapeuta. Oi, gente, eu sou a Grazi. Vou participar hoje ajudando o João a entrevistar. Eu tô aqui desde o início na fundação do podcast. Eu sou estudante de fisioterapia, tô no 4º e eu tô muito feliz de estar aqui hoje participando desse podcast. Olha só que maravilha. Hoje a nossa convidada é a doutora Natália Ganin. Ela que é médica da família, ela também trabalha bastante com medicina integrativa e hoje nós teremos um papo sobre essa questão de toda a rede SUS, como que a gente vai trabalhar com essa questão da família. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia. Então vamos lá começar esse podcast tão esperado aí. Então, doutora, antes de tudo, né, eu gostaria de começar sobre a tua história, né? Tu comentou aqui nos bastidores, né, que a tua primeira formação foi fisioterapia, né? Como que foi até chegar na medicina? Então, foi uma longa trajetória, na verdade. Eu desde pequenininha, eu lembro já com 7, 8 anos, que eu já tinha mais ou menos definido o que eu queria fazer. Era na área da saúde, eu gostava muito disso. Então eu ia, por qualquer motivo, por exemplo, quebrava um dedo do pé. Ia para o hospital e achava aquilo fantástico, incrível. Ia para fisioterapia para reabilitar, achava aquilo incrível também. E era aquela decisão da área da saúde, aquilo eu já tinha certeza. Então, assim, eu comecei pela fisioterapia, aí finalizei o curso, trabalhei por alguns anos e depois eu defini que eu queria fazer medicina também. E aí eu resolvi entrar na medicina e também a trajetória foi bem longa. E hoje em dia eu finalizei minha especialidade em medicina da família. Sou pós-graduada também em nutrologia e pós-graduanda em medicina integrativa, que é o que eu estou fazendo atualmente fora da questão do SUS, tá? Isso lá no Belém você se formou, como é que foi isso? Em Belém eu fiquei até, não vou nem falar os anos aqui para não entregar muita idade. Eu finalizei fisioterapia, trabalhei uns 2 anos e aí eu resolvi que eu ia mudar de país. Foi uma decisão, eu sou um pouco nômade, assim, desde criança, que meu pai viajava muito, então eu já aprendi a ser assim. Então, eu resolvi ir morar na Argentina, sozinha. Olha só. Fui morar na Argentina, passei alguns anos lá, finalizei a minha carreira de medicina lá. Eu queria continuar morando lá, mas por alguns motivos da vida eu acabei voltando para o Brasil na época e trabalhei mais alguns anos, revalidei meu diploma aqui e ainda estava nessa decisão se eu ia embora de volta para a Argentina, se eu ficava, e acabou que eu fiquei mais 3 anos em Belém e eu não conseguia voltar a me adaptar a morar em Belém. Então, um colega também de Belém, que trabalhava perto de mim, veio para cá, para Joinville. E ele dizia assim: Olha, eu te conheço bem, eu sei que eu acho que você vai se adaptar bem em Joinville. E eu, com esse meu espírito nômade, falei: Vou. Aí vim conhecer, acabei vindo para cá e fiquei algum tempo trabalhando já no SUS. E resolvi fazer o concurso público aqui. Então, foi onde eu me estabilizei mais em Joinville. Então, o concurso acaba que me prendeu um pouquinho mais de viajar para um lado e para o outro novamente, né? Mas, assim, foi um lugar que eu me encontrei bastante. Eu gosto muito daqui. Eu sei que antigamente se tinha muito esse costume de ter o médico da família, né? Com o tempo eu vi que cada vez mais as pessoas procuram um especialista direto e agora eu tô vendo que novamente nós estamos voltando a ter esse médico da família, né? O que que é o médico da família e como que ele se diferencia dos outros médicos, né? Então, a medicina de família, ela é uma especialidade médica, tá? É uma clínica médica especializada. Então, como é que funciona? Nós somos os organizadores da saúde do paciente. Então, por exemplo, hoje a gente ainda vê bastante assim, o paciente, eu tenho dor de estômago, eu marco um gastro. Eu tenho uma dor de cabeça, eu marco com neuro. E essa compartimentalização da medicina complicou um pouco, o andar das coisas. Então, hoje, quando eu pego um paciente, eu normalmente organizo todas essas informações para eu ver o que realmente vai para a especialidade.
tá? Nós estamos aí nós somos responsáveis de resolver aproximadamente 80% das queixas do paciente. E não precisam chegar no especialista. Então, o especialista, principalmente no SUS, onde a gente tem uma dificuldade enorme de acesso, o médico de família coordena e organiza esse cuidado e resolve 80% das queixas. E isso é muita coisa. Então, por exemplo, hoje a gente já vê plano de saúde já organizando esse sistema de medicina também, porque é um estilo de medicina que organiza e resolve. Então, gera menos custo para passar para frente, para os especialistas. Isso é bem importante, né? Porque a gente chega, o paciente está tomando inúmeros remédios de especialistas diferentes, quando você vai ver, não foi verificado interações, aquele paciente às vezes está tomando um remédio que interage com o outro, que pode prejudicar a saúde dele, e nós somos responsáveis desse cuidado. A bagagem que a gente tem na clínica muitas vezes é exatamente isso, né? O paciente chega às vezes com uma bolsa cheia de medicações, né? Porque vai no cardiologista, ele dá uma medicação. Daí vai no neuro, ele nem sabe que medicação que o paciente já estava tomando. Às vezes pergunta, não pergunta, depende ali do interesse dele. Aí vai no outro médico, mais 3 remédios. Ontem eu cheguei com um paciente meu, ele tem 82 anos. Ele chegou com uma planilha de remédio. Eu falei pro senhor, pra ele, quem que é o geriatra do senhor, né? Dele, eu não tenho geriatra. Eu falei, eu percebi, né? Pelo tanto de medicação que o senhor tem, né? Então, até foi engraçado, né? Porque realmente existe essa necessidade de ter uma organização, porque senão eles gastam dinheiro todo em medicação e resolver o problema que é bom. E às vezes tem sintomas que vêm daí. Essa quantidade de remédio que ele está usando e não está organizado. E outro detalhe do médico de família: nós somos responsáveis do cuidado das crianças, dos idosos, dos adultos, dos programas de acompanhamento da criança do 0 aos 2 anos, do pré-natal dessa gestante. Então, eu faço pré-natal da gestante, o bebê nasce, ele continua comigo, fazendo acompanhamento, e é um acompanhamento planejado até os 2 anos. É um programa muito, muito importante, tá? E na gestação também tem toda essa programação, e mais os hipertensos, diabéticos e diversas outras coisas que a gente faz na medicina de família. É uma área que eu sou suspeita em falar, mas eu sou bem apaixonada por isso. E Eu é bem gosto. legal, as pessoas às vezes confundem o médico da família com o clínico geral. Eles vão muito no clínico geral e pensam, às vezes, é a mesma coisa. Então, o clínico, porque a clínica geral também é uma especialidade médica, mas normalmente ela é feita em hospital, né? Tem um outro tipo de ambiente. É uma outra especialidade. O médico de família, ele trabalha numa UBS ou num plano de saúde para fazer essa coordenação e cuidado, e tem todos esses planejamentos de cuidados ligados a esses programas que eu expliquei anteriormente. É uma especialidade diferente. Agora, assim, hoje, se fosse, assim, pra você falar algo que é o mais comum, assim, que você vê chegando lá no teu consultório, existe alguma doença, alguma coisa que é mais comum, mais rotineira, assim? Olha, tem muitas, mas o mais comum para mim é a hipertensão e diabetes. Tá? A hipertensão e diabetes, assim, são o nosso primeiro lugar ali na. E isso tu nota relacionado ao sedentarismo, à alimentação, o que geralmente vem acompanhando aí? E aí entra a minha prática de medicina integrativa aí no meio, tá? O que acontece? Vamos tentar fazer um apanhado aí, mas hoje eu mais observo que a idade de início dessas doenças está cada vez começando antes do que deveria. Por quê? Estilo de vida. Estilo de vida baseado numa alimentação muito ruim, uma alimentação de produtos refinados, de rápida, Dados. e tudo isso gera uma consequência lá para frente, o sedentarismo, o excesso de trabalho estressante. Então, se a gente não souber manejar isso aí, a doença começa antes. E basicamente, a alimentação é responsável de a maioria das doenças começam por aí, pela boca. Tudo que a gente ingere. Às vezes eu costumo brincar na consulta. O paciente, às vezes, não tem medo de colocar. Aí ele chega pra mim e fala assim: Ó, tô com medo de fazer esse tratamento, medo de tomar esse remédio, mas na hora de comprar um bolinho industrializado, um
pastel industrializado e comer, ele não tem medo. E a doença dele começa aí, né? É bem engraçado os diabéticos terem medo dos remédios deles, mas eles não têm medo que eles colocam na boca. É um paradoxo bem importante aí. Nós temos essa cultura, né, de que no Brasil, quem tem que controlar a glicose é só quem tem diabetes, né? Então acaba, muitas vezes, nós deixamos a desejar, abusamos disso por achar, eu não sou diabético, eu não vou ligar pra isso. Aí você vira diabético, não ligou pra isso. E talvez o entendimento, eu acho que talvez ali deveria ter até uma matéria na escola sobre alimentação, sobre nutrição, porque nós não entendemos sobre alimentação. A gente também termina a faculdade de medicina, não entende muito sobre alimentação. Tudo que eu aprendi foi depois, na especialidade, fazendo a nutrologia, na medicina integrativa. Por quê? Porque o diabético chega para você e diz assim: mas eu não como doce. Mas aí, para você fazer ele entender que qualquer tipo de carboidrato aumenta o teu açúcar no sangue e a tua glicose. Então, isso, para você chegar ao diabetes, são anos e anos consumindo excesso de carboidrato para chegar onde você chegou. Você tem um gatilho genético? Tem. Muitos dos pacientes têm um gatilho genético forte, mas a maioria do que a gente observa hoje está autoprovocando a diabetes, né? Porque assim, ele chega, não sei, mas ele come o arroz, ele come a farinha, ele come o milho, ele come a batata. E tudo isso ele não entende que aumenta a glicemia. Esse entendimento sobre isso, eu não tomo refrigerante, mas eu tomo suco. Quando eu tomo suco, eu também estou ingerindo uma alta quantidade de glicose, né? Então, entender esse mecanismo é uma coisa que é muito importante para a gente desde cedo, porque a gente começa, por exemplo, outro dia eu fui numa uma festa infantil. Fazia muito tempo, eu não tenho filhos, então nunca mais tinha ido numa festa de criança. Fui para festa de criança, eu digo para vocês, eu fiquei horrorizada da quantidade de doce que uma criança suporta hoje em dia. Eu fiquei observando ali todas as áreas da festa, era uma festa assim que tinha a parte de brinquedos, na parte própria de brinquedos já tinham vários docinhos, gelatinas, pirulitos, balinhas. A parte de onde fica o bolo do centro da festa, a quantidade de doce era infinita, e mais a mesa onde o pessoal ia comer. É que a decoração hoje em dia é os doces, né? Exato. E assim, a gente olhava, eram crianças de 3, 4 anos ali, com ingerindo uma quantidade de doce que um adulto come e já fica. Já. E a criança comendo, comendo. E eu ficava observando uma por uma para ver a quantidade. É assustador. Então, assim, a gente está massacrando aí o nosso corpo desde muito cedo. Antigamente não era tanta balinha assim como tem hoje nessas decorações infantis. E é tudo açúcar, cheio de açúcar. Então, a criança, daí a gente já parte para outro lado. Por que que a gente tem hoje uma quantidade de diagnóstico de TDAH, de problema de atenção com essas crianças? Olha a quantidade de açúcar que a gente está permitindo que essas crianças comam. Né? Será que isso é normal? Será que isso é fisiológico? Com certeza não. Fora os estímulos, né? Que você tem estímulo de todos os lados. Então, é uma criança que fica agitada. Ela tem uma energia lá de excesso de açúcar. Meu filho não dorme, dá 11 horas da noite ele tá lá pulando pro lado pro outro. O que que a gente deu para ele jantar ali? O que que a gente tá dando de comida? Como é que tá sendo essa alimentação? Tem que pensar desde aí. O horário que ele comeu, né? Criança precisa de rotina. Precisa de rotina alimentar, exercício físico, hora de brincar, hora de acesso à tela. A gente passa uma quantidade excessiva de horas com eles na tela. E isso tá mexendo. Nosso cérebro não foi feito para atender todos esses estímulos, né? O cérebro da gente está se adaptando. E é por isso que a gente tem essa quantidade de diagnóstico de TDAH aí, que às vezes nem é. Precisava mudar esse estilo de vida, né? E até mesmo a gente vê, antigamente a criança tinha um brinquedo, um carrinho, acabou. Hoje a criança vai brincar, ela tem tanto brinquedo que ela nem Não sabe para onde olha. não sabe para onde olha. E aí entra essa questão do açúcar, essas questões de falta de rotina. Né? Eu brinco que muitas vezes a gente não sabe ter a forma correta de como criar essas crianças e acaba deixando
deixando rolar, e quando chega na adolescência a gente vê todos esses diagnósticos, né? Agora falando um pouquinho sobre essa questão da questão da nutróloga com a nutricionista, né? Quando que devo procurar uma, quando que devo procurar outra, como que a gente diferencia isso? Então, eu costumo dizer que o trabalho de um não funciona sem o outro, né? Basicamente, o meu trabalho tem que estar atrelado aí a um. Gostaria eu, no mundo ideal, que isso fosse sempre dessa forma, porque sem um nutricionista, para mim, não existe, tá? Porque ele é que vai fazer o plano alimentar daquele paciente, ele que vai distribuir os macronutrientes daquele paciente. E o meu trabalho é verificar ali, porque assim, eu trabalho muito com obesidade também. Obesidade é uma das doenças mais difíceis de ter tratadas. Por quê? Quando a gente chega já no estágio de obesidade, nosso organismo já tá uma bagunça enorme. Então, assim, precisa ver questões hormonais, questões de macro e micronutrientes, de minerais, o que que tá ou não tá funcionando, porque a gente olha a obesidade, a gente acha que aquela pessoa está muito nutrida. Não. Ela sofre de uma desnutrição, ou seja, ela não está nutrida dos nutrientes necessários para ela estar num perfeito estado de saúde, digamos assim, mas ela está comendo. Ela está tendo acesso a nutrientes, mas não. Ela está tendo acesso, talvez, a excesso de certos macronutrientes que não estão nutrindo de maneira adequada aquele organismo. Então, o meu trabalho ali vai ser organizar essa questão hormonal, verificar se ela precisa ou não de medicamentos para auxiliar. E o nutricionista, ele vai para a prática do plano alimentar daquele paciente, as orientações práticas para aquele paciente, aquele acompanhamento. Então, é um trabalho muito em conjunto. Que a gente observa também é bastante pessoas com anemia, né? E por mais que a pessoa esteja numa obesidade, é totalmente possível e normal ter a anemia, né? O que que se deve ao fato disso? Isso é uma questão mais genética, uma questão de alimentar mesmo? Tem vários caminhos. Vou dar o exemplo de um caminho. Vamos pensar numa mulher, idade reprodutiva, obesidade aí grau 1, grau 2, aí passando por um IMC acima de 35. A maioria delas desenvolve o quê? Uma síndrome do ovário policístico, digamos assim. Essa síndrome do ovário policístico começa a jogar na corrente sanguínea hormônios que não deveriam estar em excesso. Isso começa a gerar uma alteração da menstruação dela, uma alteração hormonal bem importante. Outras mulheres, por exemplo, que desenvolvem sangramentos uterinos anormais e começam a perder bastante sangue através da menstruação e começam a ter anemia. Outras vão naquele caminho da desnutrição que eu expliquei. Eles comem excesso de açúcar, excesso de amido, comida processada, e isso vai gerando uma falta de nutrientes, uma diminuição da absorção do ferro, porque não come uma proteína adequada, não tem os micronutrientes porque o ferro não adianta a gente só tomar o ferro, eu preciso de vários outros nutrientes para auxiliar. Às vezes eu tenho uma falta de zinco no meu organismo, isso está provocando uma falta de ferro, e me provocando uma anemia. Então, é mais um dos papéis nossos do nutricionista, do nutrólogo, avaliar essa deficiência de minerais que fazem a absorção do ferro, por exemplo. Então, é uma coisa bem complexa de trabalhar, a obesidade, essas doenças metabólicas. Porque até mesmo quando a gente tem um paciente obeso, entra aquela história, né? O paciente precisa fazer exercício físico. Aí ele não faz porque ele sente dor por causa do sobrepeso. A obesidade, ela é uma inflamação no nosso corpo de forma generalizada. Então, se esse paciente já tem um problema no joelho, um problema na coluna, ele tem que achar exercícios adaptados para que ele consiga gerar um gasto calórico maior junto com a alimentação correta, né? E outra coisa que eu gostaria que você falasse da importância é sobre o sono. O sono é um dos principais pilares aí da nossa vida. E é uma das coisas que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, porque tem uma cultura muito do quanto mais eu trabalhar, mais eu produzir, e a vida vai ficando dessa maneira, esse estresse. E eu me sinto muito produtivo. Ah, eu não dormi de madrugada porque eu produzi muito, trabalhei muito. E o resultado disso é catastrófico, né? O nosso corpo é feito
para cumprir um ciclo circadiano, que é relacionado à luz, né? Então, a gente tem vários trabalhos hoje relacionados com a madrugada, os trabalhadores noturnos, e a gente já observa no consultório aí, primeira coisa que altera, pressão. Eles começam a engordar, a se nutrir mal, porque comem de madrugada, nosso corpo não foi feito para isso. E começa a aumentar a pressão e outras doenças que vão chegando. Começa a aumentar a resistência insulínica. Então, a falta do sono durante a noite já abre uma predisposição para várias doenças. Então, o pilar do sono, basicamente, é assim, onde nós estamos errando tanto no sono? No uso de telas, a luz artificial também. Porque, como eu estava falando do ciclo circadiano, a gente chega a um momento da nossa noite que a gente começa a jogar melatonina no sangue para poder reduzir a atividade do cérebro e a gente começar a entrar naquela fase mais lenta e introduzir o sono. É aí onde a gente precisa atuar, fazer a higiene do sono. A gente fala isso, geralmente parece até uma coisa estranha, né? Como é que eu vou cuidar da higiene do sono? Mas isso é tão importante. Eu falo assim para o paciente: começa a fazer um teste. Quanto a tua saúde, das outras coisas vão melhorar só pelo fato de você dormir bem. E esse dormir bem não é. A gente está vivendo uma sociedade que é assim: eu tomo remédio para dormir e eu tomo remédio para acordar, né? Porque tá tudo bagunçado. Então as pessoas estão com muito problema no sono porque não fazem higiene do sono. A gente precisa reduzir essa luz à noite. À noite a gente não pode estar com a luz do celular na nossa cara. Essa luz do celular já inibe a melatonina e já ativa o cérebro, porque ele diz: eu tenho muita luz, é dia. A gente que já costuma a dormir assistindo alguma coisa, né? Ou No até as quarto. crianças, os pais põem lá para as crianças dormirem. Eu sempre digo assim: a gente trabalha com o menos pior, né? Então a gente vai tentando melhorar o ciclo dentro do que o melhor que eu posso fazer, né? Então, assim, eu peço 7 horas da noite, a gente tem uma opção lá no celular de luz noturna. A gente vai lá, ativa isso aí a partir das 7 horas da noite até a manhã seguinte, que ele tira a luz azul da tela do celular, ela fica uma tela mais amarelada e isso inibe menos a melatonina. O certo seria 2 horas antes, eu já não ter acesso a telas e começando a diminuir, colocar uma luz vermelha no quarto, colocar um. Eu geralmente gosto de usar um óleo essencial de lavanda para preparar o clima daquele quarto para dormir, porque ali. E outra, não fazer coisas o tempo inteiro na cama, né? Tem gente que chega em casa, come na cama, assiste televisão na cama, faz tudo ali na cama. E ali é o lugar de dormir. Então, vou pra cama no horário que já é pra gente dormir. Eu só consigo assistir alguma coisa. Pelo menos você coloca nessa luz aí, reduz o máximo que puder de luz e já vai preparando para o sono. Porque a gente precisa, cada um tem um horário que o corpo pede, tá? Mas mais ou menos aí vai em torno de 7 a 8 horas. E vocês, por exemplo, que trabalham muito com a dor, né? Dor crônica. Isso tem um impacto gigantesco. Pegar paciente com fibromialgia, paciente com aquelas dores crônicas intratáveis. Você começar a trabalhar com ele, o pilar do sono, ele melhora muito. Melhora bastante mesmo a questão das dores, porque a musculatura precisa desse sono para recuperar. E a fibromialgia é aquela musculatura de qualidade ruim que não se recupera com facilidade, então essa pessoa precisa mais ainda. E a gente vê que o ápice da crise da fibromialgia é quando o paciente fala assim: não consigo dormir porque tenho dor. Então tu vê que ele chega num estado assim tão esgotado que ele não dorme, tem dor, não dorme, tem dor e fica naquele ciclo que não parece que nada progride, né? E quando a gente chega nesse ponto, né, aqui na clínica a gente tem o privilégio de ter nutricionistas, psicólogos, todos trabalhando juntos, né? A gente começa na alimentação, na rotina, isso tudo, o exercício físico, da forma que ele tolera e ele consegue praticar, né? E a gente consegue ir reabilitando isso, né? Então a gente vê que existe uma melhora, uma progressiva, né? Infelizmente não é algo que é do dia para noite, mas é um hábito que a gente ensina o nosso paciente, né? Não só esses pacientes, como todos, né? Porque se você começa a dormir mais cedo, você tem que se alimentar mais cedo.
entendeu? Porque você não vai conseguir dormir de qualquer forma depois que tu comer. Então, até mesmo porque o nosso corpo acaba gerando, em vez do nosso corpo ele estar descansando, ele está ali trabalhando no estômago, no intestino, né? Agora, outra coisa que eu gostaria de perguntar é, e essas pessoas que tomam a melatonina, né? Como que funciona? É da mesma forma? Ajuda? O que a ciência fala disso? Então, o, o médico integrativo funcional, por exemplo, a minha consulta na medicina integrativa funcional, eu faço um questionário pré-consulta. Nesse questionário, eu vou analisar a alimentação, analisar o sono. E aí a gente pega o perfil daquela pessoa de sono, né? O que que ela comeu antes de eh, deitar para dormir? Quanto tempo foi isso? Saber quais foram os macronutrientes que ela comeu bastante antes de dormir, o horário que ela costuma deitar, se é o mesmo horário todos os dias, se varia muito. Então a gente vai pegando o perfil do paciente e vendo do que ele precisa. É todo mundo que precisa de melatonina? Não. Como existem, aqui no Brasil está regulamentado a melatonina com microgramas, tá? Então são dosagens muito pequenas. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem acesso a miligramas de melatonina altas. Então, a pessoa não sabe, não conhece, tem um acesso à melatonina, fulanito vizinho falou, nossa, agora eu tô dormindo muito bem. Comprei ali nos Estados Unidos 10 miligramas de melatonina. Aí ele dá uns comprimidozinhos pro vizinho, o vizinho começa a utilizar, e o vizinho começa a ter até pesadelo de noite, e acha esquisito. Por quê? Porque é uma miligramagem muito alta. Não é aquilo que ele precisava. Então ele já passa para aquela. É aquilo do que eu te falo. Às vezes a gente tem medo de coisas simples, de mudança de estilo de vida, e não tem medo de fazer essas coisas. Por exemplo, remédio para emagrecer é uma coisa que as pessoas não têm medo. É assustador que chega para mim que não. Eu comecei a tomar lá aquele negócio que a minha vizinha disse, tomei logo dois para ver se funcionava mesmo. Não tem medo. Agora tem medo quando tá fazendo uma dieta. Aí eu tenho medo de fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, eu vou morrer. Mas não tem medo de coisas assim, de comer bolinho a vida inteira. É bem engraçado isso, porque tá já instaurado na cultura, né? Mas a melatonina bem empregada, em doses necessárias, às vezes até nem precisa melatonina, precisa de outros fatores que ajudam no sono. Eu fico pensando, né? Porque deve aparecer cada história lá no teu consultório, né? Principalmente com dietas, né? Será que tem alguma história assim que tu pode contar pra gente? Alguma coisa meio icônica assim? É bem engraçado, porque assim, o obeso normalmente ele costuma dizer que ele não come muito. Isso já é um fato. Algumas verdades e outras não tantas, tá? Porque se a gente for no princípio das coisas, para eu conseguir manter uma estrutura corporal bem grande, eu preciso comer para construir aquilo. Então, assim, realmente, para chegar até lá, ele comeu muito. Aí ele chegou até lá, criou uma consciência, começou a fazer dieta e ele não tá emagrecendo e nem perdendo da forma que ele esperava, porque bagunçou os hormônios, né? Infelizmente, o negócio não é tão matemático, né? Para emagrecer, eu preciso de déficit calórico, mas não é tão matemático, tem influência hormonal aí. Mas eles sempre falam bastante sobre isso, de não, eu quase não como, quase não como nada. E a gente começa a questionar e começa a entender o que eles vão dizendo que não comem. E até é a questão da falta de entendimento do que come. Não entende a função do carboidrato, a função da proteína, a função da gordura nas dietas, A própria fibra, né? a fibra e questão de constipação, que é muito importante, é muito presente no dia a dia hoje, a gente vê assim demais. E é só uma mudança ali na forma de fazer aquela alimentação, né? O nutricionista aí faz todo a contagem de fibra absorvível, não absorvível, e toda essa necessidade do nutricionista atuar aí nessa questão E a, prática do dia a dia deles. e a constipação, ela gera uma irritação, né? Como qualquer necessidade básica que a gente fica segurando, isso gera uma irritação. Então agora a pessoa vem e fala que tá uma semana sem ir no banheiro.
Então imagina como que não tá o estado dessa pessoa, né? É o termo do enfesado, né? Que a gente fala, esse rapaz tá enfesado. É, leva justamente isso, né? Não vai no banheiro há muito tempo, as fezes estão aí presentes no intestino paradas há bastante tempo. O que não era para entrar, o que não era para sair, fica um bom tempo ali. E isso é muito problemático. E geralmente a gente observa que a falta da hidratação tá bem relacionado com isso também, né? Sim. E eu sempre digo, né? Lá no consultório, todo dia eu tô lá com a minha garrafa de água, porque eu tenho que colocar ali. Se a gente não coloca do nosso lado, passa. Era. Se for depender da gente todo o tempo estar lembrando de tomar a água ali. Então eu sempre falo, garrafinha de água do lado, contabilizar, para saber se eu tô chegando no mínimo aí que eu preciso de água por dia. E a comida. Tem que ver, existem diversas intolerâncias alimentares, né? Cada uma é que é a questão da individualização. A gente pode dar medidas gerais para todo mundo, mas cada um tem um que tem intolerância ao leite, tem um outro que tem ao glúten, é para todo mundo, isso não é para todo mundo. Então tem que individualizar. O papel da medicina funcional integrativa é dar uma individualidade para cada um da forma que ele merece, né? Aquele questionário que eu falei pré-consulta, ele vai muito nisso, porque eu vou pegar a individualidade dele. Eu não posso passar a mesma fórmula para essa pessoa, para essa pessoa, para essa pessoa, porque são pessoas diferentes. Tem fatores diferentes. O negócio é muito complexo. Trabalhar. Agora a gente falando um pouquinho sobre as práticas, quais que são as práticas integrativas, o que são elas? Ó, no SUS, a gente tem algumas práticas integrativas que foram lançadas por eles, né? Que tem pela equipe que trabalha de apoio aos UBSs, né? Temos lá a auriculoterapia, temos algumas práticas lá com o pessoal da fono, da físio, que são utilizadas. Ainda não acredito que a gente trabalhe da maneira que gostaria, pelo volume de pessoas, né? No SUS, o problema do SUS é esse, que o país é muito grande, a gente tem uma quantidade enorme de pacientes e a gente não consegue tempo e nem disponibilidade para trabalhar da forma que a gente gostaria. Então, eu tento levar para o meu dia a dia, no meu consultório lá, algumas coisas da minha prática integrativa, tentando implementar ali. Falando um pouco mais sobre essa questão de alimentação, eu tento colocar muito isso, porque é a origem de muitas doenças. Já na questão da medicina funcional integrativa, que é onde eu consigo ter mais tempo, disponibilidade para trabalhar com aquele paciente, eu já consigo implementar diversas outras práticas, mas sempre em conjunto com uma equipe. O meu sonho mesmo é um dia trabalhar com uma equipe grande, assim, com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, porque a saúde, ela, ela funciona em tripé. Eu sempre penso nesse tripé da saúde aí, da parte mental, psicológica, da parte física e da espiritualidade, seja ela qual for, né? E dentro da parte física, a gente já tem diversos profissionais, dentro da parte mental, diversos profissionais, diversas técnicas, diversas coisas para fazer. E a gente fica entrando num ciclo aí, girando entre essas coisas para poder entrar num melhor equilíbrio e balance possível. Nunca nada é perfeito. Então a gente vai buscando. Agora eu tô melhorando na minha alimentação, agora eu tô melhorando na minha atividade física e na minha espiritualidade. Vai girando dentro desse tripé. E a equipe funciona dentro disso tudo. Como que usa essa, essas práticas encaminhadas para o paciente? Pô, porque geralmente é falado em pacientes oncológicos, utilizando da medicina integrativa, mas como que funciona para o paciente ser encaminhado para essas práticas? Como que esses pacientes chegam a essa prática, a esses tratamentos? Então, geralmente uma UBS ela tem uma equipe que é o NASF lá, a equipe de apoio. E essa equipe, a gente aqui em Joinville funciona da seguinte maneira: nós fazemos caminhamento e é um formulário que tem lá, vê a necessidade desse paciente de fazer, por exemplo, eu estou atendendo um paciente com burnout.
ele tá fazendo um uso de medicação, ele tá fazendo atividade física dele lá e eu preciso de um apoio da psicóloga e gostaria, por exemplo, que a TO, que presta serviço para essa UBS, fizesse a auriculoterapia. A gente faz esse encaminhamento interno. Como eu te falei, né, ainda não é da maneira que a gente gostaria de trabalhar. Não é. Depois da pandemia, eu vi que as equipes de apoio estão pequenas frente ao que a gente enfrenta de problemas de saúde mental. Então, por exemplo, precisaria de muito mais psicólogo para dar conta da demanda. A quantidade de ansiedade, burnout, transtorno, transtorno de déficit de atenção. Então, não é uma quantidade de profissional ainda suficiente e eu não consigo ainda, infelizmente, trabalhar tanto com essas terapias que são bem importantes para o dia a dia. Entanto que a gente vê que os pacientes mais catastrofizados, né, os pacientes com mais dores, assim, acima do normal, nem sempre é só lesão, né? A maioria dos casos vem com algum problema ou emocional, algum problema de ansiedade, depressão. A própria tontura, né? Então eu trabalho bastante com tontura. A gente já nota quando é simplesmente algum problema de tontura ou quando está relacionado com o emocional. Até eu brinquei no último podcast, né? Eu tenho um paciente que eu fiz o tratamento dele e melhorou, porém ele tem receio de ter tontura. Então, às vezes ele me liga, ai, João, eu acho que vai dar tontura. Eu acho que vai dar tontura. Eu falei, mas deu tontura? Não, não deu. Deu. Ah, então calma, respira, né? Então a gente vê que já é um paciente que faz acompanhamento com outros profissionais, outras terapias, né? Mas a gente vê que o nosso cérebro ele acaba gerando às vezes dores ou criando coisas que realmente a gente não era para ter, mas a gente acaba tendo por causa disso, né? Então o cérebro ele é uma máquina incrível, né? Então a gente tem que saber lidar com ele da melhor forma possível. É o comandante. É por isso que eu te falo que saúde só funciona se tiver aí um balanço entre essas coisas. Então, o medo de viver em estado de alerta, que é o estado ansioso, né? Viver no futuro. Basicamente, todos nós hoje em dia já vivemos aí um pouco no futuro, pensando naquele futuro, né? O grau de ansiedade vai mudando entre um e outro, mas quase todos nós já temos um grauzinho de ansiedade. E essa ansiedade, quando ela passa a generalizar e dar os sintomas físicos, é onde, infelizmente, a gente mais está atuando hoje em dia. A gente deveria atuar antes de estar acontecendo isso. A questão da medicina preventiva. A medicina de família, na sua essência, ela é muito preventiva. A gente deveria estar trabalhando na prevenção, só que, infelizmente, a demanda é muito grande dos pacientes já doentes. Então, eu tento trabalhar um pouquinho na prevenção aí. Por exemplo, eu pego aquele paciente que já vem para mim pré-diabético. Já ali no pré-diabetes, eu já começo a conversa, preparando ele para a gente não passar para cá, para esse estágio. Então, é importante eu trabalhar nessa prevenção. Quem sabe até fosse mais importante ainda o grupo antes do pré-diabético. É o que eu tento fazer isso no meu dia a dia lá no consultório, na UBS, mas é um pouco complicado pelo tempo. Mas é o importante, a gente tem que pensar na prevenção da coisa. E não ficar aguardando aquela coisa que você estava falando antes. Aí eu vou comendo, na louca. Vou comendo, eu tenho 20 anos. 20 anos o meu corpo tá respondendo bem. Tá, mas aí eu vou forçar e passar desse ponto para eu realmente chegar lá com meus 30 e poucos, já começar com o estágio de pré-diabetes? É esse o pensamento? Então o mundo tá cheio desse pensamento. Por isso que eu tenho uma quantidade de paciente diabético hoje com 30 e poucos anos, é absurdo. É absurdo e triste de ver. Falando agora, só pra gente encerrar essa questão do UBS ali, né? Eu tive a experiência de ir lá no Bucarém, né? E eu achei incrível, assim, porque eu fui lá, eu consegui agendar, eu marquei o horário, fui atendido no horário, que hoje em dia as pessoas vão nos médicos, as pessoas já vão preparadas para tomar um chá de cadeira de 2, 3 horas. Cara, como que esse sistema funciona? É todos os lugares de Joinville é assim? Ou é uma organização da gestão ali do próprio posto? Como que funciona isso? Então,
Vindo de outro local, eu te digo que aqui é uma organização maravilhosa, tá? Ainda não é do jeito que nós gostaríamos por conta da demanda. A demanda é muito grande. Hoje em dia, a gente está com uma demora, obviamente, para chegar na consulta aí, eletiva, um pouco maior do que a gente gostaria. Mas, assim, a cultura aqui no Sul, referente a horários, é uma cultura boa, então a gente consegue fazer com horário marcado. Já em outros lugares é muito difícil, porque a gente tem, os pacientes faltam muito e acabam tirando o lugar do outro. Então, tem lugares, no outro lugar que eu trabalhava, não conseguiam fazer isso. Aqui em Joinville é horário marcado. Então, possibilita esse atendimento na hora, porque um dia isso ainda vai modificar essa questão de ir para o médico e saber que vai tomar um chá de cadeira. E esse chá de cadeira seja dentro do consultório, debatendo sobre as suas questões de saúde. Porque quem teria mais tempo para conversar com o paciente, isso seria muito mais importante. Mas a gente tenta. Lá eu acho bem organizado. Dentro de toda a problemática que existe, todas as reclamações existentes, mas a gente sabe que trabalhamos bem duro para isso. Casela, CBD. Vamos falar sobre CBD? Ou tu quer perguntar mais alguma coisinha sobre? Certo? Como que tu pode descrever o uso da CBD, o canabidiol, dentro das práticas integrativas? Como que ele funciona? É prescrito? Então, o canabidiol, no SUS, ele está engatinhando e ele tem indicações precisas no SUS, que é o que tem os trabalhos já aprovados, que é dentro da epilepsia refratária. Isso quer dizer assim, são epilepsias que não respondem a tratamentos tradicionais e eles utilizam, mas ainda muito via judicial. E essa questão do SUS está engatinhando, está caminhando e já tem algumas aprovações aí que eu nem sei te precisar exatamente quais são, mas já está, pelo que as últimas notícias estão indo bem. Já na prática da medicina integrativa, não falando de SUS aí, a gente já vê muitos trabalhos com indicações muito boas dentro da ansiedade, dentro da insônia. Ele é uma arma terapêutica, digamos assim, uma das armas terapêuticas que a gente tem para utilizar, uma resposta excelente. Assim, falando em termos de consultório, porque o CBD ele precisa de um acompanhamento mais de perto do paciente. Tá? A gente precisa de feedback, a gente precisa de dosagens específicas que precisam ser acompanhadas. E a resposta do CBD, ele é uma resposta que a gente fala que é uma curva em U. Ou seja, não é uma dosagem muito alta que vai fazer efeito e nem uma dosagem muito baixa. Eu preciso encontrar ali aquele ponto. E para isso eu preciso daquele acompanhamento de feedback do paciente mais de perto. Então é uma prática maravilhosa, mas precisa de um acompanhamento bem pontual com o paciente. Para o pessoal de casa só contextualizar, né? De onde que vem a CBD e como que é feito o uso dela? É em gotas? É um remédio? O CBD, o canabidiol, que vem da cannabis, né? E começaram-se a fazer uso medicinal através de óleo. Hoje em dia já tem gomas, já tem sprays, já tem várias formas de utilizar e estão sendo produzida por laboratórios, então isso está mais padronizado. Isso hoje em dia já tem sim, uma organização muito grande, porque depende do cultivo, da qualidade da terra, de várias coisas, para que aquele produto final chegue no paciente de uma maneira correta, digamos assim, né? Que aquela gota tenha quantidade de miligrama, ela foi extraída de uma maneira correta. E assim, isso tem uma legislação bem pesada em cima disso. Então, por exemplo, a matéria-prima, você não pode plantar no Brasil, os laboratórios não podem plantar no Brasil, coletar aqui mesmo e fabricar aqui. Eles precisam dessa matéria-prima de fora. Por isso que aí o custo ainda é um pouco elevado. Hoje em dia o custo já está bem mais acessível do que já foi. Mas ainda está nessa luta. Aí existem associações que fazem plantio por terem conseguido autorização judicial. Tem pessoas que conseguiram
essa autorização judicial, mas, assim, a facilidade desses laboratórios produzirem e te entregarem um certificado. Esses laboratórios, eles têm lá um certificado que essa planta Qualidade. tem X tal propriedade, todas as propriedades ali, a qualidade do cultivo dela, vem tudo nesse certificado para chegar no paciente uma dosagem correta, né? Só que, digamos assim, ainda é um bebê dentro da medicina que está se desenvolvendo. Ainda tem bastante luta contra devido à questão da relação das pessoas misturarem o que é maconha de rua com o CBD feito em óleo. Isso é muito diferente. Hoje em dia, essa maconha de rua, sabe-se que ela já tem uma quantidade do THC, que é um dos ingredientes lá, que é o ingrediente da maconha que dá o barato da maconha. Basicamente, essas maconhas de ruas, elas só tem mais isso. Não tem aquela quase nada da parte terapêutica que a gente utiliza no consultório, do CBD mesmo. Então é muito diferente, é uma coisa totalmente diferente da outra. E aí já tinha um preconceito muito grande, assim, da população. Hoje já vejo que isso já diminuiu bastante. E os resultados são muito bons. Mas para quais tipos de pacientes, tratamento é indicado o Tem uso do CBD? diversas indicações, mas que hoje em dia mais tem trabalho feito, primeiro, número um é a epilepsia refratária. Aí hoje em dia já tem trabalho sendo feito para ansiedade, já tem trabalho pronto mesmo e mostrando um bom resultado com ansiedade, bom resultado com insônia. Tem trabalhos para burnout também bem feitos e trabalhos com autismo, que é uma, digamos aí, é um universo bem grande de tratamento, mas que ainda está sendo estudado. Mas é um universo bem interessante, assim. Os casos que eu vi de autismo, principalmente em crianças, assim, né, netos, filhos de pacientes, né, porque eu não atendo criança, todos falaram, assim, que parece que a criança muda da água pro vinho, assim. Falaram que é outra criança quando tem a medicação com o CBD. Eu tive casos de pacientes também que fizeram o teste para tratamentos de fibromialgia e Parkinson, se eu não me engano, tá? Para fibromialgia apresentou uma melhora bem legal, né? Teve uma diminuição bastante da dor. Claro que isso não é um tratamento único, né? Ela faz outras atividades em conjuntos. E para Parkinson, assim, não sei ainda dizer até onde que ajuda ou não, né? Porque a gente tem o CBD isolado, que é produzido hoje lá pelos laboratórios, que não tem nada do THC. Porém, tem patologias que apresentam uma melhora importante com o THC. Por exemplo, a fibromialgia é uma. Os óleos lá, full spectrum, que tem não só o THC, como outros ingredientes aí dentro do extrato, funcionam melhor para dor. Então, assim, é uma área que é difícil de fazer trabalho. Por exemplo, fazer trabalho com criança autista é bem complicado, né? Tanto na questão ética e para fazer um trabalho, esses estudos randomizados, duplo cego, existe uma dificuldade com isso, mas assim, em relato desses pacientes, desses pais de pacientes autistas, é muito comum a gente olha para criança, é uma outra criança, depois de começou a utilizar. E com criança tem que ter bastante cuidado, porque não dá para usar o THC, tem que ser o CBD isolado mesmo, porque ele, então, como ainda não está com o córtex totalmente formado, ainda não se sabe bem qual será o resultado de utilizar um THC em criança. Então, não se usa. Hoje você na tua clínica lá, tu faz essa aplicação do CBD também ou não? Eu trabalho com o CBD para alguns casos pontuais aí na consultório, casos de ansiedade, que tem uma resposta excelente, caso de insônia, fibromialgia também, dor crônica, ajuda muito. Só que é aquela coisa, funciona para todo mundo? Não, nada funciona para todo mundo, né? Se fosse uma depende dos outros fatores, depende o que esse paciente está querendo fazer para mudança de vida. Então, por exemplo, quando eu vejo que é um paciente e o básico ele está fazendo bem, então a gente usa de outras armas para conseguir ajudar mais ainda esse paciente.
Então, como eu falei, o CBD é mais uma arma que a gente tem aí. Existe algum efeito colateral? Não chega a se notar assim? Olha, do CBD isolado, Que é algo mais natural o que tem mesmo? que ter cuidado é na interação medicamentosa, tá? Ele, por exemplo, um paciente que está usando benzodiazepínico, que é a família lá do Mazepam, Bromazepam, Prazolam, ele interagem com esses. Tem que ter alguns cuidados referentes à interação medicamentosa, com anticoagulante, tem alguns com a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular também. Então tem que ter mais cuidado com interação mesmo, mas de relatos de efeitos colaterais importantes, eu particularmente não tenho. Parei. Já falamos um Rápido. Frase, passa rápido, né? uma coisa. Bom, eu acho assim que deu pra falar bastante coisa até agora, né? Não sei se tu queria comentar mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu faço um desfecho aqui. E, na verdade, a mensagem que eu quero deixar é basicamente que a saúde tem que girar em torno desse tripé de saúde que não é só o médico sozinho, não é só o nutricionista sozinho, não é só o físico sozinho, que nós precisamos trabalhar em equipe. Isso é o que mais funciona na prática, porque cada um vai ter um contato diferente com o paciente, cada um vai trabalhar um aspecto diferente do paciente. Às vezes o paciente está no consultório comigo, ele não teve tempo de realmente conversar tudo que ele precisava. Aí às vezes ele vai lá e conversa com o fisioterapeuta sobre aquela dor crônica que ele tem, e o fisioterapeuta tem algo para acrescentar sobre isso. Ó, fala com para a doutora quando voltar aqui, eu sinto isso dessa forma. Então, cada profissional auxilia no outro. Então, os tratamentos precisam ser assim, cada dia mais a gente precisa ter essa visão. E a gente precisa trabalhar muito na mudança de estilo de vida, que a gente vai no médico, muitas vezes o médico fala assim: "Ah, tu precisa mudar teu estilo de vida". Tá, ponto. Não, mas a gente precisa dar o caminho para o paciente começar a fazer isso. Porque todo mundo sabe, sei que eu preciso fazer atividade física. Tá, mas qual? Que tipo eu posso fazer? Como eu devo fazer? Ah, eu sei que eu não posso comer isso. Basicamente, quando eu digo com os meus pacientes, alguns pacientes indicados, eu preciso reduzir carboidrato. A maioria fala para mim, a frase é a seguinte: o que eu vou comer? Isso é triste, porque quer dizer que a nossa alimentação está baseada em carboidrato, basicamente. E toda vez que eu digo assim, ó, a gente precisa diminuir pão, bolo, biscoito, bolacha, arroz, macarrão, aí ele olha para mim e fala assim: caramba, o que eu vou comer? É. É, e aí já acende todas as luzezinhas vermelhas, porque quer dizer que a alimentação dele está baseada nisso, né? Então a gente precisa mudar isso aí. E aí eu preciso do nutricionista comigo, porque quem vai dar todas as opções do que ele vai comer é o Nutri. Então, cada um vai ajudando de uma forma, dando uma forma. Aí, por exemplo, eu trato meu paciente com CBD de ansiedade, insônia, mas eu sei que essa ansiedade dele está sendo gerada por aspectos psicológicos. Então, o psicólogo vai lá para justamente trabalhar toda essa ansiedade para que ele não tenha essa ansiedade e não gere essa insônia. Porque as coisas são cumulativas, né? E a gente precisa lembrar de fazer o básico. Só que nós precisamos dar esse caminho para o paciente. Dizer só para ele que ele precisa, tu precisa fazer dieta. Precisa fazer atividade física. Ele sai da tua consulta e fala assim: eu já sabia, a televisão diz isso para mim todo dia, mas não me diz como. E aí tá o nosso papel. A gente precisa conversar mais com o nosso paciente. Conversar todos os dias e dizer assim, toda vez que ele vai lá, conversar assim: o que que você fez nesse aspecto? Ah, eu fiz isso. Então, você pode fazer dessa maneira. Falar sobre sono. Todos nós, de todas as áreas, precisamos falar de sono, porque o sono, ele de alguma maneira, ele tá sendo deixado de lado e agora tá voltando a falar muito sobre isso, né? E é importante. Todos nós podemos, em qualquer área, falar sobre isso. Essa é a mensagem básica da medicina integrativa. E é legal que a medicina integrativa a gente aprende na faculdade como integrativa e complementar. Nem sempre vai ser aquela coisa que vai te curar. Às vezes é só complementar ao tratamento. Então, vai fazer bem ao paciente. Na faculdade a gente teve PICS 6 meses só, algo bem superficial.
Mas a gente teve aulas práticas de escaldapé, então, tipo, faz bem ao paciente, mas não exatamente vai curar ele, dependendo do diagnóstico. E se a gente parar para pensar, eles dão como uma alternativa, a medicina integrativa funcional como uma alternativa, mas ela precisa estar na base, né? Ela está na base para eu não chegar a ter uma cardiopatia, para eu não chegar a ficar diabético, para eu não ficar doente. Então, a medicina precisa ser vista de volta da forma anterior, né? Eu preciso ver o todo primeiro para depois compartimentalizar. Diminuir essa linha de chegar na doença, trabalhar na prevenção. E a medicina integrativa trabalha muito na prevenção de desenvolver a patologia. Então, é esse o trabalho árduo nosso. O acolhimento também, ele é importante, né? Porque esse paciente, ele ter aquele momento de, pô, eu vim pra fisioterapia, às vezes o pessoal brinca muito na fisioterapia, né? Porque eu falo, fisioterapia já é um negócio maçante. Se a gente ficar todo mundo aqui, que nem um atrás do outro, assim, ficar fazendo coisa, a gente vai se tornar algo chato. Então, você acolher essa pessoa, você perguntar. Muitas vezes a gente fala, pô, como é que tá teu filho? Aí a pessoa desabafa, entendeu? Então, pra ela já sai mais leve Já daquele. melhora a dor. A dor, ela já nem lembra mais a dor, porque ela começou a ficar falando dos problemas dela, e aí às vezes você vai ajudando, vai falando, né? E aí você pergunta, pô, você tem um hobby? Como assim? Não. O que que você faz pra ti? Pô, você tá me falando 40 minutos que você faz isso pro teu neto, faz isso pra tua filha, faz isso, isso, isso. Pra você, o que que você faz? Então, você muitas vezes trazer isso e mostrar pra ela, olha, você precisa de uma fuga de escape. Você precisa de um tempo pra ti, você precisa tal coisa. Estimular o pensamento do paciente do que ele pode. Que ele tem, né? Tem muitas opções, né? Às vezes a gente se perde ali naquela rotina maçante. E também o trabalho do fisioterapeuta de prevenir futuras lesões, né? Porque às vezes realmente é o maçante de você estar indo trabalhar naquilo que já está quebrado, né? Tá consertando aquilo que está quebrado. E o que que a gente vai fazer para prevenir próxima vez? Tá vendo que isso está dando um trabalho X. Então, para a gente evitar isso, a gente precisa que tu saia da tua fisioterapia, que tu faça um trabalho com o teu educador físico, para que essa musculatura fique tão boa para tu não precisar fazer mais isto, né? E isso trabalhando na fisioterapia, é porque a fisioterapia é muito ampla, assim como a medicina, então a gente tem tanta parte preventiva também, que, como vocês sabem, infelizmente a gente não consegue ainda trabalhar tanto na prevenção como gostaria. A gente trabalha de onde já tá feita a coisa, mas também é uma área que dá para prevenir. Por exemplo, só relacionando a físio com a medicina integrativa, por exemplo, a gente fala muito de intestino, de microbiota intestinal, a gente fala muito sobre respiração. Existem fisioterapeutas que trabalham na questão de, por exemplo, osteopatia, na parte de liberação miofacial do diafragma, para a pessoa respirar melhor, porque aquela respiração ali tá travando um monte de coisa na pessoa, o fato dela respirar, que é algo tão simples, é o que eu digo, às vezes a gente tem que voltar um pouquinho pro básico, né? Então, nossas áreas da saúde têm que se comunicar, se interligar. Esse é o caminho. É o caminho, né? Eu acho que cada vez mais nós precisamos trazer as profissões mais próximas, né? Eu brinco que a fisioterapia e o educador físico, existe muito essa rixa, mas é um pouco de burrice, porque um precisa do outro e um complementa o outro. Eu brinco que muitas vezes o educador físico ele acaba não se aprofundando no tratamento de lesões, e o fisioterapeuta, muitas vezes, ele acaba não se aprofundando na prescrição dos exercícios. Então, fica uma distância muito grande. Então, a partir do momento que esses profissionais se aproximam, pô, eu mandei meu paciente para academia, eu sempre falo, meu, passa meu número lá pro personal, eu ligo para ele, vamos conversar, vamos discutir, vamos ajustar os nossos trabalhos, né, para a gente conseguir dar o melhor pro paciente. Então, a partir do momento que a gente deixa o ego de lado, que eu vou resolver tudo sozinho e parte para uma equipe, nós conseguimos ter uma qualidade melhor, um resultado melhor. Quem ganha com isso é o próprio paciente, né? Então, para encerrar, gostaria de agradecer por você ter aceito o convite, tá? Gostaria de agradecer a Grazi, que participando pela primeira vez, e vai ter muitas vezes que ela vai participar, né?
Gostaria de agradecer a Clínica Physioform por toda a estrutura, né? Eu vou deixar o site da clínica. Lá tem um blog, vai ter o Instagram, lá vocês vão conseguir ver todas as áreas da fisioterapia, vocês vão conhecer a clínica também, lá tem fotos, vídeos, né? É uma clínica aí referência na cidade. Então, se você já passou por algo parecido disso tudo que a gente já comentou, ou você conhece alguém, deixa nos comentários, descreva, tá? Deixe seu like, se inscreva e nos acompanhe nos próximos episódios. Muito